Retomamos o alerta com que iniciamos esta edição das notícias CM. Um polícia está ferido e a receber tratamento hospitalar devido a um incidente numa esquadra em Alfragide. Uma carrinha também foi danificada. Novo contacto em direto com o jornalista Miguel Curado. Miguel, ao certo, o que é que se passou aí junto a essa esquadra? Bem, Kátia, boa tarde. A situação acaba por ser uma situação em que, com que a polícia se depara frequentemente aqui na zona do bairro da Cova da Moura. Havia esta carrinha que a Mara está a filmar neste momento, que estava em patrulha. Esta carrinha pertence à esquadra de intervenção e fiscalização policial que estava em patrulha no bairro da Cova da Moura. Cerca das 2 da tarde, quando inesperadamente uma autêntica chuva de pedras começa a sair em cima desta viatura de transporte da PSP. Aliás, os danos são visíveis, um vidro lateral ficou partido e há um agente que pertence a essa mesma esquadra que sofreu ferimentos de alguma gravidade no rosto e nos braços. A polícia, estes mesmos meios, esta tripulação da esquadra de intervenção e fiscalização policial conseguiu tomar conta da ocorrência no local e prender pelo menos um autor do apedrejamento. Trata-se de um homem de 24 anos que será morador no bairro e que foi de imediato transportado aqui para a esquadra de Alfragide. Cerca de meia hora depois, por volta das 2h30 da tarde, quando o detido estava aqui à espera de ser, para ser interrogado e de ser posteriormente transportado ao tribunal, um grupo com cerca de 2 dezenas de moradores do bairro deslocou-se para aqui, para a esquadra. A distância são, como eu disse há pouco, cerca de 500 metros a 1 quilómetro, e começou num ambiente hostil para com a PSP, no sentido de tentar eventualmente libertar o detido. Os meios policiais no local, dentro da esquadra, que seriam cerca de meia dúzia de agentes, conseguiram suster o ambiente pesado que se fazia sentir, mas foram necessários mais reforços, nomeadamente das divisões da Amadora e de Sintra, para a situação acalmar. Bom, eu não vou dramatizar, porque é bastante difícil sempre a gente falar desta situação que nos aconteceu no dia 5 de fevereiro, porque sempre quando nós tentamos contar, quando nós contamos, temos a imagem do acontecido. Em primeiro, eu queria dizer que isso que nos aconteceu, do meu ponto de vista, é um hábito. O hábito de bater nos negros. Que isso, historicamente, é algo que aconteceu e é algo que Portugal nunca, como país, nunca foi rever a sua própria história e tirar as lições, nem da escravatura, nem do colonialismo, e muito menos da presença dos negros africanos aqui em Portugal, que é um assunto que é quase tabu, que nunca se fala, já desde 1446, salvo erro, ou mesmo antes, porque a presença mais antiga do negro africano em Portugal é da época dos romanos. E também da forma como que o negro é visto no espaço público, como o negro é retratado no espaço público, na literatura, no dia a dia, que faz ao procurar isso, ao investigar isso na história, dá para ver que o racismo em Portugal é uma questão cultural, é uma questão que já está normalizada. Vê-se a forma como os autos de Gil Vicente, o poeta Chiado como gozava com outro poeta de Évora também, que era mestiço, a forma como ele falava. E também, na época quando Portugal tinha Lisboa, em particular, tinha cerca de 20% da população, se não estou a exagerar, ou mais ou menos, em que praticamente se fez uma limpeza dos negros da cidade, que foram
praticamente expulsos da cidade pelo Marquês de Pombal. Vê-se também a forma como ainda, isso mais outras coisas, isso influenciou na consciência coletiva da sociedade portuguesa. Porque, agora, relacionar isso com aquilo que nos aconteceu, que é do conhecimento público, no nosso caso, do conhecimento público, embora haja muitos outros casos em que não deram relevância, não se deu relevância, não se fez investigações, não se tentou perceber. Não estou a dizer só na questão da brutalização e da tortura que acontece nas esquadras em Lisboa, como Margem Sul, Amadora, esta linha toda, assim como casos de vários jovens negros que foram mortos em condições, circunstâncias estranhas, que não há uma condenação séria em relação a isso. Temos vários casos, Gelson Sanches, temos o Mussu, temos o Ângelo aqui do bairro, temos o Tony de Bela Vista, o Snake e outros casos. Isso mostra que há um hábito aqui de bater nos negros, que a polícia pode entrar nos bairros e bater nos negros, que sabe perfeitamente que a sociedade não vai levar não toma isso como uma questão séria. E praticamente porque no bairro há uma espécie de suspensão de Estado de Direito. É uma zona em que se pode fazer tudo e a sociedade bate palmas, em que os líderes políticos, os partidos, com exceção de alguns partidos, não vão pronunciar, não vão atribuir responsabilidade a ninguém. E o que é que nós sentimos com isso? O pior é o sentimento que nós temos aqui nestes espaços, é que não se vai fazer justiça. Que não se vai fazer justiça, porque se falou muito, não estou a dizer praticamente no nosso caso em específico, mas dos outros casos que aconteceram antes de nós e ainda que continuam a acontecer, porque a violência policial ainda não parou. A violência policial ainda não parou, continua diariamente. Aqui no bairro ainda, semana passada, a outra semana, praticamente na mesma semana quando nós saímos, uma semana depois outra vez vimos a polícia tirar pedra aos moradores e vimos o que é que aconteceu nos outros bairros, como Casal da Boba, o que é que aconteceu na Santa Filomena. Isso eu acho que há um hábito de bater nos negros aqui, há um hábito. E o problema é que a nível institucional os negros estão bastante desprotegidos. E quando se vai falar com uma pessoa que é vítima de brutalidade policial, diz assim, vai apresentar queixa. Há uma noção clara que nada, vai dizer, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada, se eu for apresentar queixa ainda me apanho no dia seguinte e vão-me bater. No nosso caso, por exemplo, a polícia veio cá e perguntou quem foi que apresentou a queixa. Praticamente porque eles querem saber quem foi que apresentou a queixa. Não sei o que é que eles tencionam fazer. E também o pior é que depois de nos brutalizarem, nos torturarem na esquadra e fomos completamente desumanizados e também praticamente com a conivência do Correio de Manhã e outros meios de comunicação social que apressaram para mostrar, para nos criminalizar, como já é habitual, porque isso não é um caso isolado, isso já é habitual, é uma questão já. E instigar os negros, criminalizar os negros, inferiorizar os negros é uma questão cultural em Portugal. É normal. É uma coisa que já há uma normalização do racismo em Portugal. E pior, como eu estava a dizer, eles encontraram connosco, fizeram uma operação stop a um autocarro, entraram no autocarro, os mesmos agentes, com aquela mesma postura. Eu e o Miguel, tínhamos ido pagar as contas no Colombo, pediram-nos a documentação. Demos a documentação, nem lembraram ou fingiram que não lembraram, como uma coisa normal, parece que é um hábito. Já bateram em tantas pessoas que para eles isso é normal, E outra coisa é que estão sempre a pedir aos negros que os negros tenham paciência, que os negros sejam super-humanos, que tenham percepção, que tenham que entender tudo, que
epá, eles são ignorantes, eles não percebem nada. Isso praticamente, para mim, não. O racismo é uma ideologia. Alguém que acredita que há povos que são inferiores, há povos que são superiores. Eles acreditam nisso. E nós, como todos os seres humanos, com aquilo que nos aconteceu, a gente tem, claro que a gente tem sequelas, a gente tem um sentimento em relação a isso. A gente tem um sentimento. É óbvio que, a nível da confiança, da credibilidade na polícia, agora deixa muito a crer, porque não, praticamente nós deslocamos a uma escalada para ter uma informação e fomos brutalizados, torturados daquela forma, como que a gente vai acreditar na polícia? E também porque, não só por causa do nosso caso, porque nós temos assistido a forma como que a polícia atua aqui nos bairros. E no bairro há uma frase que diz: se a polícia é para nos proteger, quem é que nos protege da polícia? E querem que o negro não sinta nenhum sentimento em relação a isso. Se alguém vier me perguntar o que é que achas da polícia, o que é que achas daqueles agentes, não tens raiva? Claro que eu tenho raiva. Eu sou um ser humano, tenho o direito a ter raiva. E há esse mito de que o negro aguenta tudo. O negro não é super-humano, o negro é humano como todo humano, e o negro tem direito também a sentir raiva quando as coisas quando é tratado como alguém que não é humano. Isso é algo que já está normalizado na sociedade portuguesa. E recentemente vimos um programa na televisão com o caso de Benfica, em que eu estou em solidariedade com um senhor também que foi brutalizado na frente ao seu filho. Aparece uma senhora num programa de TVI e diz assim: eu não entendo porque que a polícia bate em pessoas como aquelas, quando a polícia devia bater em negros e ciganos. Porque, assim, se a polícia se sente impune para atuar desta forma, porque sabe que tem o apoio da sociedade, sabe que tem o apoio do poder central, porque a violência policial é a face mais visível do racismo. Eles têm instrumentos legais para a aplicação da questão do racismo. É só ver como se comparou o caso do Cuco, o jovem Elson Sanches, é uma gazela num tribunal e ninguém se escandalizou, tornou-se aquilo normal. E vê-se a forma quando 5 negros vão a Lisboa, como que são perseguidos no espaço público. Há um perfil racial e criminal. E, epá, não tenho mais nada a dizer. Eu ainda estou... Eu quero ver o que é que vai acontecer. Porque a impunidade é um incentivo à violência policial, cujos alvos principais são os negros, os ciganos, os imigrantes em geral e os pobres. A nível do espaço, viu o que aconteceu na Santa Filomena. Isso é uma repetição histórica. Porque o Mocambo foi tirado do centro de Lisboa. Foi retirado do centro de Lisboa, não se fala disso na escola. E a escola é racista. Os currículos são bastante racistas, ainda apresentam africanos. Manuel II no ano apresenta o africano ainda na idade da pedra, a tentar pegar o fogo através de 2 pedras. Qual é a interpretação que uma criança vai tirar daquilo? A escola violenta a autoestima dos nossos miúdos. E como eu estava a falar, a nível da presença dos africanos não se fala. O Mocambo foi retirado da história. A história portuguesa, como toda esta nação, é seletiva. É seletiva. E esta nação baseia numa cultura, numa língua, numa religião, em caso quando não há laicidade, e num só povo. Isso é a base de toda... É a partir disso que se constrói, a partir da raça que se constrói as políticas de imigração. A raça é um dispositivo que se utiliza para rotular, catalogar, classificar e excluir também. Excluir do quê? Colocar os chamados inferiores no quintal da humanidade. No quintal da humanidade. E em Portugal se faz isso. Em Portugal se faz isso. O pior é que o racismo em Portugal é letal, é cínico e traiçoeiro. E é covarde. É covarde porque não assume. E aqui em Portugal estamos completamente em negação, não só da questão do racismo, como a questão de outros problemas. Nós negamos. E há várias questões. Se o Mocambo foi retirado, praticamente, depois da reconstrução da Baixa Pombalina, atualmente está-se de olhos na Cova da Moura para tirar a Cova da Moura, que fica numa zona estratégica, anda a demolir-se os bairros de maioria africana. O negro só é visto quando vai trabalhar no pior tipo de emprego. Quem tem pior tipo de emprego aqui são os negros. Pode ser formado em licenciatura ou mestrado, ainda vais ter que ir, com sorte agora, com sorte,
conseguir limpar uma mesa. O negro está no trabalho que ninguém quer fazer. E atualmente, com a conjuntura da crise, as primeiras pessoas a serem despedidas são os negros. O cigano também é a mesma situação. É a mesma situação. E o racismo não é algo de ignorante, imoral, de pessoa que não tem informação, não. Porque há vários líderes, há vários políticos que têm formação, têm doutoramento e continuam a ser racistas na mesma. O racismo é uma ideologia. E o que nos acontece aqui não é acidente, pensa que é destino, não. É uma coisa ideologicamente montada que a raça é utilizada como forma de assustar e excluir, e cujo fim máximo é a morte. E toda a gente sabe disso porque a raça tem sido... Foi a partir da raça que se justificou a escravatura, o colonialismo, as grandes guerras aqui na Europa, e também foi a partir da raça que se construiu. O racismo foi pedra angular do apartheid e de outras coisas. E o racismo continua hoje. Só que o novo racismo, como alguém postou no Facebook, é a negação do racismo. Eu termino por aqui e digo, espero que se dê mais atenção a este problema, que isso não fique assim, porque o racismo não só destrói a vida dos negros, como destrói a vida também da sociedade. Uma sociedade racista é uma sociedade atrasada, fechada, e toda a gente perde com a questão do racismo. Eu termino por aqui a minha apresentação. Eu não quero falar mais porque não é nada agradável. Ainda por cima, quando aqui não se assumem as coisas, por isso que não há resolução. Se não há um problema, se não há reconhecimento do problema, como vamos resolver o problema? Eu só acredito que a partir da nossa organização, mobilização, recebendo solidariedade de todos os lados, é que a gente vai combater este problema que é muito grave. Bom, peace. Bom, está chamado mais GT na cova. Moro ali há 20 anos. Bateu. Yeah. Mas está ali para um gajo me expressa cenas com um gajo da Shinti, cenas que estou ali na zona. Bateu. Um gajo que está ali muito à vontade. Dizendo que a polícia está curta, conhece já para a vontade, para uma boa feta bem, está soltando. Bateu. É cenas fodidas, dizer. Um gajo até fica atormentado nem a zona, nem a própria zona onde está moro, onde quem cria. Bateu. Tem-se fodido, um gajo está cheio de abuso policial, cenas que um gajo passa também aquele dia 5 de fevereiro, lá na esquadra de Alfrangide, bateu, como um parceiro, muito alguém já passou, e depois nada, nunca estou nada em bom, bateu, não estou tudo, bateu, está caga na cena, não te fica assim, bateu, não te apanha na cu, não te fica colo, nunca te ganha, nunca, bateu, nós é preto, nós é que, bateu, não está sofrendo aqui no mundo ali, bateu. Nunca sei para morrer que está assim conosco, bateu. Para morrer que tem raiva de nós, se me está falando estilo, bateu. Me está falando que curte preto mesmo. Mas não devia estar a lacira, está mata alguém, ou está opa no morre, bateu. Aquelas cenas mesmo com o gato está xinte, está chocando, bateu. Cenas fluíram mesmo, bateu. Nunca tem mais nada a falar, dizer. Mas já fica aí, bateu. Firmeza, não fica preto, tranquila. Por não é sempre firmeza. Vai. Está-se bem? Aquilo que acontece conosco dia 5 de fevereiro. A mim, tipo, causou uma revolta, até pontapé de escola, como a polícia, tipo, que apareceu ali na zona, tipo, esta causa, tipo, horror, engano. À vontade. Não ligues para a câmara. Não. Fala connosco. Estás a falar com um grupo de amigos, portanto não estejas tenso. Puxa só isso um bocadinho para trás. Só para não ter para a cara. Calma aí.
Desde aquele dia que acontece com a cena, até com o nosso. Hoje em dia, tipo, sou a polícia, já está com. Tipo, ainda fica, tipo, traumatizado com tudo aquilo que me passa, até que não passa. É suficiente. É. É suficiente. Muito. Os gajos estão a apontar uma Vai ser uma coisa, não tive que daqui. Sai, sai. Deixa eu ver. Mas ninguém está a perder. Eles é 4, nós é 4. A nós é que é 4. Rapaz, para ninguém está preso aqui. Canígio, ele é canígio. Olha! Esse é 5, a nós é 4. Rapaz. Para ninguém tirar para ninguém tirar o pé daqui. Bora. Para ninguém ficar perto. Isso é brincadeira, filha da puta, assim. Vais escrever? Dois chefes deles a dizer assim: já chega. Rapaz, GSBN, não muito. GSBN muito. Vai na câmara, faz. Sai dali, papai, faz. Fazer um retrocesso mental neste tipo de situação é sempre doloroso, é sempre como se fosse considerado um martírio mesmo, porque dificilmente uma pessoa poderia imaginar, né? Poderia imaginar que cidadãos deslocando-se a um espaço público, a um espaço onde as pessoas podem contar com as pessoas que lá trabalham porque foram assim designadas pelas altas patentes deste país que nós fomos votar para representar-nos e para que possam decidir o que é melhor para nós enquanto nação. É complicado ver para aquelas pessoas e considerá-las ainda pessoas depois de tudo aquilo que nos fizeram, tudo aquilo que nos disseram. É complicado vê-las enquanto pessoas, mas
mesmo assim eu não perco a minha humanidade, não consigo deixar de vê-las também como pessoas e também acreditar que um dia poderão cair nelas e ver o quanto estiveram erradas nesta situação e noutras situações, simplesmente por nós termos uma cor de pele diferente. Na sua grande realidade, vivemos num país hipócrita, né? Vivemos numa sociedade em que as pessoas não gostam de falar do racismo, dizem que o racismo já existe, dizem que não existe, dizem que o racismo é algo que nós é que temos isso na cabeça, mas no entanto, quando esta conversa vem ao de cima, elas sentem-se incomodadas, e quando uma pessoa sente-se incomodada a falar de um assunto é porque ela tem algo bem, não vou dizer grave, mas tem um problema sério com aquele tipo de reconhecer aquela situação. E aqui em Portugal conseguimos ver, eu consegui ver e conseguimos ver o racismo em diferentes formas, a níveis institucionais. A jogada que eles fizeram de retirar a possibilidade de filhos dos ex-colonos, a possibilidade de serem portugueses, a jogada que eles fizeram de retirar essa possibilidade em 81, filhos de cidadãos estrangeiros passarem a ter a nacionalidade dos pais, isso implicou naquilo que nós vemos hoje em dia aqui. Hoje em dia vemos jovens sem nacionalidade portuguesa, não têm também nacionalidade do país, dos pais, porque não nasceram nesses países. Como tal, Portugal também não pode atribuir também essa nacionalidade porque não tem essa competência. E são jovens que depois têm uma grande dificuldade desde muito cedo, porque quando iniciam o seu percurso escolar começam a ser confrontados então com temas relacionados com a própria identidade. Quando vêm para os colegas, todos dizem, abrem a boca sobre uma parte diz que é portuguesa, e depois quando começam a ver outra parte, perguntam, então qual é que é a tua nacionalidade? Eu não sou português, se não és português, então és o quê? Também não sabe dizer porque não tem essa nacionalidade. E o que é grave é que nasceu em Portugal e não é português. E muitas pessoas portuguesas, nascidos cá, que os seus familiares não são oriundos de outros países, muitas das vezes eles também não estão a par deste tipo de... Não estavam a par deste tipo de lei, não sabiam que pessoas que nascessem aqui fossem filhos de imigrantes teriam outra nacionalidade. Isso criou um determinado número de paradigmas com que os jovens depois vão crescendo e vão debatendo-se com ele, a nível de identidade, a nível de oportunidades, a nível de reconhecimento, a nível de afirmação. São tantas coisas que eu não consigo enumerar, não consigo dizer todas, mas pelo simples facto de não terem nacionalidade portuguesa, terem nascido alguns em situações complicadas, pelo simples facto de não serem portugueses. Imaginemos agora este cenário: se um jovem que não tem as mesmas oportunidades que tem um jovem, que a família tem já uma base sólida, em que os pais trabalham das 9 às 5 ou das 8 às 4, um horário onde os pais podem estar em casa a partir de um horário ainda que os filhos, quando chegam, podem conviver, podem acompanhar de perto, podem estar presentes na formação dos seus filhos. É completamente diferente com um pai que tem que ter 2, 3 empregos, e a maior preocupação desses pais é pagar as contas e manter então os filhos na escola, e na esperança que os filhos um dia possam vir a ser alguém na vida e possam não ter que estar a passar por aquilo que os pais passam. Mas é claro que vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade consumista, onde a ostentação começa desde muito cedo por parte dos pais, começam a demonstrar
os pais começam a demonstrar aquilo que eles têm e jovens que gostariam de ter aquilo que não têm, porque os pais não podem dar aquilo, porque os pais estão preocupados em pagar a renda da casa, meter a comida na mesa, esses jovens então rapidamente podem então enredar por outro caminho. E esse caminho então depois é largo, recebes de braços abertos as ruas. O crime também, muitas das vezes, é o recurso que eles escolhem para poder obter, por vezes, coisas supérfluas, mas que para eles naquele momento faz todo o sentido. Como estava a dizer acerca das oportunidades, ou da falta de oportunidades dos jovens enredarem por muitas das vezes pelo crime de tentarem ter as coisas que poderiam vir a ter mais tarde, complica-os a vida, complica-os depois a nível, se forem apanhados, apanham processos que mais tarde virá-lhes a ser altamente penoso, porque não lhes será concedido, neste caso, a nacionalidade, no caso de quererem meter, se quiserem se naturalizarem. A nível também da documentação também, por parte do CEF, também isso também implicará também em grandes dificuldades, porque terão que reunir um elevado número de dados e de meios para que possa ser então aprovado ou não o cartão de residência. É quando uma pessoa começa a apanhar uma noção das coisas e começa a ter uma noção bem clara de como nós somos tratados de uma forma diferente, simplesmente pela nossa cor de pele, ou simplesmente pelo facto de não termos as mesmas posses, as capacidades económicas que outras pessoas têm, comecei então a ter essa noção e comecei a ver que, claramente, que o problema do racismo e o problema de não reconhecer e não tentarem entender as culturas diferentes é um problema grave aqui neste país. Vivemos numa sociedade complicada, onde, enquanto as pessoas não conseguirem falar deste tipo de situações de uma forma aberta, sem que se esteja a querer julgar as pessoas pela cor da pele, vai ser complicado. Eu acredito que até nós, os africanos, né, temos mais razões de queixa do que propriamente as pessoas que queixam-se de nós. Quando a polícia chega num bairro como este que é multicultural, onde habitam portugueses retornados de diversos países africanos, onde habitam cabo-verdianos, angolanos, guineenses, moçambicanos, santomenses, brasileiros, ucranianos, onde há uma forte diversidade cultural, e nisso nós vemos riqueza, porque a cultura das pessoas é a sua maior riqueza. Aquilo que as pessoas transportam com elas desde os seus tempos ancestrais, tudo aquilo que foi passado de pessoa para pessoa, não há maior riqueza do que esta, porque consegue conservar tudo aquilo que o ser humano conseguiu ser, conseguiu ultrapassar e conseguiu evoluir para uma pessoa melhor. E conseguiu depois disso transmitir para as futuras gerações. Num bairro como este que tem este tipo de diversidade, eu acredito que a riqueza está nisso mesmo. Mas quando a polícia chega aqui e não consegue ver isso, mas consegue somente ver inimigos, consegue ver não sei, uma fonte ou um alvo ou algo onde descarregar todas as frustrações, tudo aquilo que eles não conseguiram ser e fazer na vida, eu não consigo entender, e muito menos quero eu justificar, quero encontrar uma justificação por aquilo que eles fazem o que eles fazem. Não sou eu, não gostaria de estar na pele deles, porque eu nunca fui de abusar, e muito menos gostaria que alguém abusasse em mim como nós fomos abusados. Mas não é o mais fraco. E a polícia, quando chega aqui, levanta o Estado de Direito, implementa o Estado de Polícia, faz aquilo que faz, porque nesta sociedade o sistema está feito de forma com que eles possam um ou outro pode ser removido e pode sofrer para que a instituição mantenha-se, mas está tudo no mesmo plano, está tudo a seguir, eles todos são cúmplices dos atos que acontecem neste bairro e noutros bairros semelhantes. Se fôssemos pessoas com grandes capacidades financeiras, poderíamos contratar o João Nabais como
como o polícia que assassinou aqui o meu vizinho, o Ângelo, em 2001, com um tiro pelas costas. E quando eu fui no tribunal, eu estava lá a ver, pronto, não sei se era as alegações finais, mas pronto, parecia ser uma ação ainda normal. E o analista de balística da Polícia Judiciária foi lá falar nesse dia. Por acaso eu estava lá presente nesse dia. Já era um senhor de idade, já um senhor, pode-se dizer que é um senhor. E ele foi muito claro. Ele disse que veio cá ao bairro, analisou o terreno, viu que havia, onde o falecido Ângelo foi alvejado, o terreno havia um ligeiro declínio, mas nada que fizesse alterar a trajetória da bala. Ele, em momento algum, esteve em risco de vida. Ele viu um jovem afastar-se, a tentar correr, mas não conseguia correr. Deu 2 tiros, o jovem cai inanimado. Arrastam o jovem pelo alcatrão. O jovem arrasta, nem chamam, nem se dignificam ao ponto de chamar uma ambulância. Chamam a carrinha que estava cá no bairro. A carrinha da polícia chega, agarram no jovem como se fosse um saco de batatas, atiram lá para dentro, da carrinha, e assim termina a vida de um jovem de 17 anos. A polícia, que deveria ser o símbolo de proteção, de segurança, mas também de rigor eles são dotados de tal impunidade em que podem matar, podem massacrar, podem torturar, podem fazer tudo e mais alguma coisa, que eles passam impunes. E isso é que é grave. Isso é que é grave, vindo de um país onde assinou a Carta dos Direitos Humanos, vindo de um país que pertence à Comunidade Europeia, vindo de um país onde diz respeitar a vida dos seus cidadãos. E é assim, é complicado, não? É complicado. E enquanto a sociedade olha perante isto impávida e serena, aí é que nós temos que recear, porque o povo português, a nível histórico, não era um povo conformista, fez diversas coisas para poder derrubar a monarquia e derrubou a monarquia, fez diversas coisas para tentar derrubar a ditadura e conseguiu derrubar a ditadura, mas agora vivemos num estado de polícia onde, aparentemente, até os próprios políticos não querem aborrecer as corporações das Forças de Segurança Nacional. As pessoas terão que entender que os africanos que aqui estão não estão aqui para roubar, como eles dizem sempre, para roubar o posto de trabalho a ninguém. Pelo contrário, muitas das vezes esses africanos mesmo sempre fizeram o trabalho que os portugueses não quiseram fazer, mas ironicamente foram fazer o trabalho que não quiseram fazer aqui, foram fazer em França, foram fazer em Espanha, foram fazer na Suíça e continuam a fazê-lo. E a hipocrisia reside aqui. É aí que está a grande... É por isso que eu não deixo de dizer que é uma nação hipócrita. É uma nação hipócrita e que, enquanto não se humilhar perante ela própria, para se poder depois então erguer de uma forma orgulhosa, de uma forma justa, ficará na mesma ou então pior. E é isso que eu tenho a dizer. Muito rapidamente, Maria Leonor Dias, bom dia. Está a ligar com Lisboa. Bom dia. Bom dia. Olha, o que eu queria dizer era o seguinte, é que estas imagens da televisão revoltam um bocadinho. Esta história do bater no neto, e bater no filho, e bater no pai, é que a polícia acha-se maior. É assim, realmente vê-se na televisão que não tinha o senhor que não fez nada. Estava ali a dar água ao filho, via-se, sabe? Porquê é que eles só batem nesta gente, não batem em pretos e ciganos? Essa é a única pergunta que eu quero fazer. Eles fogem. Bom, Maria Leonor...